Olá, esse é o MacCast especial. Hoje a gente está fazendo a primeira versão do nosso programa Museu de Dentro para Fora. E a gente quer começar essa nossa conversa falando sobre o que é ser um museólogo, qual o papel de um museólogo, como se dá essa formação e fazendo uma homenagem também para uma museóloga muito importante para a história da museologia no Brasil, que é Valdiza Russio. E para falar sobre ela, a gente hoje tem uma convidada muito especial, que é a professora Marilúcia Bottalo, que está aqui comigo. E eu vou falar brevemente sobre ela, porque senão a gente gastaria todo esse programa falando. Então, antes de falar sobre ela, quero agradecer desde já a presença. Obrigada. Eu sou suspeita, porque eu gosto muito da Marilúcia e do trabalho que ela fez. Ela já sabe que para mim ela é uma inspiração. Meu primeiro contato com museologia foi por meio dela, então ela sabe que para mim ela é sempre uma inspiração e uma mestre para mim. Bom, a Marilúcia é museóloga, historiadora, pesquisadora e a trajetória dela percorre muito a questão de documentação, gestão de acervo, curadoria e reflexão. Ela é historiadora e mestranda na USP e doutoranda também. Não, mestre e doutora. Mestre e doutora pela USP. Muito bem. E a carreira institucional sempre marcada por atuações em museus e centros culturais, não só no Brasil, como também no exterior. Trabalhou no MAN, São Paulo, Museu de Arte Moderna, na Pinacoteca, no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, além de ter integrado a equipe do National Museum of American Art, da Smithsonian Institution. Bom, atuou de uma maneira muito pontual no Centro de Memória da Fundação Bung, assumindo responsabilidades relacionadas à memória empresarial e organização de acervos institucionais. Atualmente, a Marilúcia é diretora técnica do Instituto de Arte Contemporânea, o IAC, onde implantou e coordena o Núcleo de Documentação e Pesquisa, além de ser coordenadora da pós-graduação em Museologia, Colecionismo e Curadoria no Centro Universitário Belas Artes, contribuindo aí para a formação de novas gerações de profissionais da museologia, da cultura, com uma visão muito integrada entre teoria, prática e a ética da preservação. A produção intelectual inclui estudos relevantes para a museologia brasileira e hoje estamos recebendo a Marilúcia aqui para conversarmos um pouquinho sobre Valdiza Russio. A gente está comemorando essa semana os 41 anos da regulamentação da profissão de museologia, um dado bem marcante, né, para o nosso fazer e para a nossa profissão. E então eu queria conversar com você sobre isso hoje. Mas antes, queria que você falasse um pouco de você, da sua trajetória, como surgiu esse seu interesse pela museologia, de onde vem isso. Bom, Lu, muito obrigada pelo convite, agradeço você, o Centro Histórico e o Mackenzie, né, por essa iniciativa e por estimular as pessoas a pensarem na museologia como uma carreira, que é uma carreira de fato muito bonita, né? Eu acho que inclusive na contramão de muitas outras, ela está expandindo e absorvendo muita gente, né? Bom, como é que eu comecei? Eu acho que eu sempre quis trabalhar em museu. Minha mãe era antropóloga e frequentava alguns cursos de museus e numa dessas visitas, no Museu da Casa Brasileira, por sinal, eu olhei aquele espaço e aquelas pessoas circulando, eu falei, nossa, eu acho que tem alguma coisa aqui que me interessa. E desde então eu estou assim, bastante nova ainda, já sabia que eu queria trabalhar em museu para fazer qualquer coisa, desde que eu estivesse no museu, né? E aí eu então fiz faculdade de História, porque aqui em São Paulo a gente não tinha, como até hoje não tem, graduação em museologia.
Mas o curso de História foi bem importante para eu entender a ideia de processo, e é uma faculdade que te dá uma densidade também, né, em termos de compreensão do que é a questão da cultura, a própria questão da economia, né? O curso que eu fiz era muito acentuado nesse aspecto, mas já assim, na metade do curso, até meus colegas todos sabiam, então até hoje quando eu encontro alguém falo assim, você conseguiu trabalhar em museu? Sim, muito rapidamente, né? Então, aí quando eu me formei em História, aí eu fui fazer Museologia na Fundação Escola de Sociologia Política, né, que foi esse curso do Instituto de Museologia da escola, criado pela Valdisa, justamente, né? E aí começou essa minha carreira. Essa carreira. Em que áreas da museologia você mais atuou? Eu comecei a trabalhar no Museu de Arte Moderna de São Paulo, né? Então, eu ainda estava fazendo a pós-graduação em museologia quando eu fui trabalhar no MAM. E o MAM não era o MAM de hoje, era um museu que tinha e tem, né, uma história muito importante. O MAM de São Paulo é o lugar que abrigou essas novas linguagens todas, né? Quer dizer, a primeira exposição de arte abstrata do país aconteceu no MAM de São Paulo, em 1949, com a curadoria de um belga, né, que chamava-se Léon Degas. E com essa história de trabalhar com essas novas linguagens, muitos artistas iam para lá. Então, o MAM conheceu um auge, né, era um lugar que os artistas frequentavam, de fato era um projeto muito interessante, mas depois, enfim, todo mundo talvez conheça essa história, o MAM fechou, né, teve aquela famosa briga, o Matarazzo resolveu fechar e tal, e nesse lapso de tempo, quando o museu reabre em 69, ele já tem um outro perfil. Mas as pessoas continuavam frequentando, tinha um famoso bar lá, então o museu ele era um lugar de encontro. Quando eu entrei lá, ele já não tinha mais esse, digamos, apelo, né, como um lugar central para a questão de discussão da arte contemporânea. E como tudo tem o lado ruim e o lado bom para mim foi que eu fui a primeira museóloga que trabalhou no MAM de São Paulo. E eu fui trabalhar lá por causa da Maria Rossi, que era a bibliotecária, que um dia falou, chega, quem tem que cuidar de coleção é museólogo, não é bibliotecário. E o presidente, na época, que era o Aparício, ele entendeu isso, permitiu, quem trabalhava lá também, se eu não me engano, era o Ivo Mesquita, e eles fizeram lá uma seleção e eu acabei sendo escolhida, mesmo não formada, eu fui para lá. E aí lá, Lu, foi quando eu aprendi o que é museologia, porque eu tinha a teoria lá na escola e no MAM eu fazia de tudo. Então ali eu primeiro me envolvi com essa área de preservação, então fazia conservação e documentação da coleção. Mas eu também montava exposição, eu atendia público. Você era a sua equipe. Então isso foi muito legal. Eu vi nascer também o clube de gravura. Então, essa experiência, ela me deu a oportunidade de experimentar uma série de coisas no campo da museologia, mas eu, com o tempo, fui me afinando com algumas coisas mais do que outras, né? Então, eu trabalho, sobretudo, desde então, com gestão de coleções, né? Com essa questão toda da preservação, da gestão de risco, né? Quer dizer, toda essa movimentação de obras, tudo que diz respeito a tudo que envolve a obra. Desde sempre, né? Então, em todas as minhas tarefas profissionais, eu tive muito próxima disso, né? E na Pinacoteca foi um pouco diferente, porque apesar de lidar com a coleção,
eu também trabalhei muito próxima do Emanuel Araújo. Trabalhei com a Maria Alice Millier, que é maravilhosa, e o Emanuel Araújo, que era aquela potência, né? Acho que eu só trabalhei com gente assim, muito, muito carismática, né? E o Emanuel era isso, então eu estava sempre muito próxima dele. Então aí eu vi a gestão de um outro ponto de vista, né? Do que significam as relações institucionais, nessas trocas, essa ideia de produção mesmo, de montagem de exposição. E uma época que foi necessário definir uma série de processos, porque a museologia ela mudou muito, né? Em São Paulo tem uma museologia hoje que não tinha antes, então a gente foi construindo isso, né? E aí você vai para uma área de memória empresarial. O Centro Histórico é um centro de memória institucional. E como foi trabalhar tão diferente, sair da arte e ir para a memória institucional? Então, isso foi uma experiência que foi muito legal na minha vida. O centro... Porque assim, olha, Lu, a gente no museu, a gente tem uma clareza do que significa aquilo. O que é arte, o que é cultura, isso é muito óbvio, né? Porque a gente está numa instituição que foi criada para isso. Quando você vai para uma corporação, né, e aí eu estava numa empresa de agronegócio, você falar de memória é muito engraçado, né? Porque você tem que estabelecer novos parâmetros, você tem que pensar um pouco com a cabeça dessas pessoas. Por exemplo, tinha ministro de agricultura, eu tive a sorte de estar no Centro de Memória, fazer parte de uma fundação e não das áreas de marketing, que em geral... que fica, né? Isso significa que o presidente da fundação era também um intelectual, ele era da Faculdade de Economia da USP, né, que é o professor Marcovitch, então ele entendia o que eu fazia. Mas, em algumas ocasiões, porque as pessoas falavam assim, por que você preserva isso? Por que isso é importante? Né? Então não adianta você falar, olha, é memória, é cultura, isso é legal, é importante. Não é óbvio. Então, para mim foi importante no sentido de desenvolver um raciocínio que é esse de pensar fora da caixinha e tentar entender como é que isso pode virar um valor, né? Um valor agregado para uma empresa que nem ganha nem perde com isso. Sim. Né? E isso era um desafio diário, né? Muito legal, né? Muito legal. E tinha um lado bacana, porque como eles são uma empresa que tem capacidade financeira, obviamente, né? Uma corporação, então em pouco tempo eu consegui implantar muitas coisas que às vezes fora de lá levavam muitos anos. Então eu trabalhei demais quando eu estava lá e foi muito gratificante. E todos esses lugares que eu tive, né, eles iam me ampliando a noção do quanto é diferente você trabalhar com coleções distintas. Então, a coleção de agronegócio, né, ela te traz outros desafios do ponto de vista da preservação, da gestão da informação, das questões que são, vamos dizer, como é que você tem que lidar com isso e, ao mesmo tempo, lembrar que você está preservando a imagem institucional. Então, até a noção de memória, tudo isso é diferente. E, para mim, me abriu um portal, assim, foi muito legal. Foi um tempo curto, né? Eu fiquei 3 anos lá, mas foi bem interessante. Ah, que bom. E este ano eu tive o privilégio de estar presente e você recebeu uma premiação, uma medalha em reconhecimento a toda essa sua jornada na museologia. E a medalha leva o nome de Valdiza Russo. Então eu queria que você falasse, que a gente conversasse um pouco sobre ela. A importância dela não só na formação de museólogos, mas para a museologia. Se você chegou a conviver com ela, com quem conviveu com ela, que você contasse um pouco e aí eu vou fazendo algumas perguntas assim, mais pontuais. E o que é esse prêmio?
primeiro? Bom, o prêmio é a medalha Valdiza Rússio. É uma medalha que é oferecida para essas pessoas, né, que tiveram uma contribuição para a área, né, para a museologia paulista. E eu, de fato, fiquei profundamente honrada, porque as pessoas que receberam são pessoas assim que eu admiro muito, né, todas elas. O piano foi o primeiro, né? Eles foram colegas de faculdade, Sim. né? E outros colegas, né, que estão na área. Cristina Bruno, Marinês e Sim, outras pessoas que receberam muito merecidamente, acho que a Marília também, enfim, vários colegas que têm uma contribuição para a área. Então eu me senti, até como eu brinquei, num panteão, né? Um panteão de pessoas assim que contribuíram. E isso me deu um retorno, né? Porque a gente vai fazendo, né? A gente vai vivendo. E me deu um retorno nesse sentido de pensar que esse investimento, e sobretudo em formação, né? Que é desde sempre uma coisa que eu acredito profundamente, foi algo que de algum jeito deu certo, né? Então, e eu fiquei muito honrada, porque assim, a Valdiza para mim é um modelo, né? Ela é um personagem muito importante e que eu acho que contaminou todos nós, né? Com essa envolvimento com a museologia e essa crença profunda, né? Que nos museus a gente consegue mudar as coisas, né? Eu conheço Valdiza de ouvir falar, mas sou apaixonada por ela, porque eu vejo a Valdiza por meio de você, da Cris, da Marília Xavier, do fazer de vocês, do próprio piano, não convivo com ele, mas de ouvir também. E então a gente que é de uma outra fase que está chegando também acaba se apaixonando, né, por Valdiza. E aí aqui no Mackenzie, a gente vendo os nossos materiais, encontramos uma carteira de profissional, uma carteira de trabalho dela, e o registro, no nosso livro de registro de empregados, que ela esteve aqui nos anos de 1964 e 65 como professora. Ela sempre foi professora, né? Mesmo sendo museóloga, sempre foi professora. E a gente ainda está pesquisando exatamente o que ela fez, mas eu acho isso muito valioso, assim, da gente descobrir mais uma coisa da vida dela. E falando dela como professora, ela criou o curso de museologia aqui na escola. Ela criou o curso de museologia já, se eu não me engano, então aí eu vou falar, não vou dar datas, tá, Lu, porque eu realmente me atrapalho um pouco com isso, mas a Valdiza ela fez o mestrado e o doutor... Bom, primeiro ela se formou em Direito, no Largo São Francisco, né? Depois ela fez o mestrado e o doutorado nessas áreas de antropologia, de sociologia, e ela, então, com o apoio de alguns docentes da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, fundou o curso de especialização em museologia, né? Que era uma defesa que ela fazia muito pautada nas premissas do próprio Conselho Internacional de Museus, que entende isso. Foi uma defesa assim sistemática durante anos de que o curso de especialização ele teria a vantagem de poder aproveitar essa formação anterior, né, da pessoa. Então, eu sou formada em História, então eu trago alguns elementos da minha formação para que eu possa atuar no museu, porque o museu, e na verdade, museologia, ou o que a gente chama de museólogo, né, que é aquele que nós atuamos aqui, ele é um profissional multifacetado, né? E é um totalmente nome interdisciplinar. Totalmente. Em outros países, você sequer tem esse nome, né? Se você vai pegar alguns países de tradição inglesa e tal, o museólogo, o museologist, é um pesquisador na área de museologia, não é um profissional do cotidiano do museu. Né? Então, você tem, no cotidiano, você tem o documentalista, o conservador, Sim, é verdade. o expógrafo, o educador.
E aqui no Brasil a gente não tinha, porque a nossa tradição no campo da museologia é mais recente, né? Então, a gente tem um museólogo que é um pouquinho essa pessoa que, há alguns anos atrás, como eu falei para você, na época que eu comecei, a gente atuava em várias frentes, fazia tudo. Hoje em dia a gente já tem, vamos dizer, um número de profissionais que já permite que a gente tenha campos especializados, né? Sim. E aí a Valdiza, quando criou o curso, né, então ela entendia que era importante que fosse uma pós-graduação, né, uma especialização, né, para aproveitar todo esse conhecimento prévio. E ela teve o apoio da escola no começo, né, para criar, e depois de um tempo ela criou um instituto, que aí ele tem uma certa independência em relação à escola, para fazer a proposição de como ela queria fazer a gestão, né. E esse curso, então, quais as disciplinas que... Olha, era um curso longo, Lu. Ele era um curso de 3 anos. Nossa. Então, funcionava assim, a cada ano você tinha um certificado. E ao final dos 3 anos, por causa do número de horas do curso, você recebia o que a gente chamava do 4º certificado, que era aquele que te dava direito dos créditos do mestrado. Entendi. Então, você já teria cumprido tudo. Sim. Tanto que a gente tem alguns colegas que fizeram um mestrado na Sociologia Política. Sem precisar fazer as disciplinas. Isso, e a ideia era que futuramente também tivesse mestrado e tal, né? Então, o curso no primeiro ano, pode ser que eu confunda, mas assim, no primeiro ano a gente tratava sempre teve questões de teoria, né? Teoria museológica, conservação e tal, mas no primeiro ano você se formava em pequenos museus, pequenas curadorias, né? Depois eram museus de história, de ciência e técnica, depois museus de arte. Tá? Pode ser que seja algo um pouquinho diferente, mas é mais ou menos isso. Então, aí, além de você ter essas disciplinas, conservação, ação educativa, montagem de exposições, a gente tinha disciplinas, por exemplo, de fotografia, a gente tinha disciplinas de história da educação, algumas história da arte, se eu não me lembro. A gente tinha uma série de disciplinas complementares também, né? E aí, esse curso, depois ele deixa de existir, e acho que aí a gente tem um gap de especializações aqui em São Paulo. E aí depois você que volta com o curso na Belas Artes. Pois o curso durou até 2 anos depois do falecimento da Valdiza. Né? Então, a Valdiza faleceu repentinamente, foi um pouco depois dela ter feito aquele grande seminário latino-americano de museus, enorme. E aí foi quando ela foi para o México e lá ela passou mal, enfim, depois ela faleceu. Tudo bem grandiloquente, ao melhor estilo Valdiza, né? Que ela era toda paixão, né? Era incrível. E aí nós tivemos 3 colegas, né, que arregaçaram as mangas, falaram, não, a gente vai cuidar disso, mas não dá para ser uma pessoa só, elas eram em 3. Mas aí tem uma série de intercorrências. O curso viveu mais 2 anos e depois ele encerrou, né? E aí, de fato, a gente não teve mais formação em São Paulo durante muito tempo. Mas, aí, hoje em dia a gente tem, né? Aí, em 2012, no final de 2011 para 2012, a Belas Artes, né, o Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, me chamou, me convidou para criar uma especialização em museologia. Então, aí eu criei essa museologia, colecionismo e curadoria,
está lá até hoje, a gente já formou bastante gente, pôs bastante gente no mercado. Eu entrei na segunda turma. Pois é. Não entrei na primeira por questões de meses, assim. Quando a Débora Diglio me chamou, eu já tinha terminado o processo, eu entrei em agosto. Pois é, e você foi numa época bem difícil para você, né? Sim. Você se acidentou, né? Você falou que fez em 3 anos, eu fiz o seu em 4 anos. Pois porque eu fui contemplada para ir para aquele curso de verão do Louvre. Pois é, verdade. Aí eu tive que trancar, voltei no outro semestre, quebrei o pé. Então eu conheço as 5 primeiras turmas do seu curso, eu conheço tudo. Eu encontro com o pessoal em museu, em Cisen. A gente estudou junto, é verdade. Mas foi você estudou com um monte de gente. Estudei com todo mundo, com as 5 primeiras turmas eu estudei, porque a gente repetia, né? Que era semestral, então a gente ia repetindo. Tem boas amizades até hoje. Não, é uma turminha bacana. A gente já formou, sei lá, mais de 200 pessoas nesse período de tempo, acho que bem mais. Que legal. E eu tenho contato com um bom número dessas pessoas, sobretudo aqueles que continuam na área, tudo. Então, de vez em quando a gente se encontra, né? A gente forma essas amizades e essa rede de relações que é bem legal. E eu gostei também porque eu encontrei alguns fazendo mestrado, né, na USP também. Então, e hoje estão trabalhando, completando os quadros aí de espaços importantes. Isso é muito gratificante, né? A gente tem ex-alunos, porque também durante o tempo que eu trabalhei no MAI, a gente também tinha uma especialização lá. Então agora eu tenho que corrigir. Antes, teve do MAI. Verdade, tem a do MAI. Eu estou cometendo um equívoco lá, até porque eu fui professora, a Cristina me mata. Mas é assim. Vou chamar a Cristina. O curso foi retomado no Museu de Arqueologia e Etnologia, mas na verdade era um curso interunidades, né? Tá. Só que era uma especialização. Não era o mestrado? Não, era uma especialização. Então a gente formou 3 ou 4 turmas, e aí era diferente, porque como é uma escola pública, a gente podia abrir o curso, formar aquele 1 ano e meio e depois abrir outra turma. Entendi. Então a gente só abriu uma turma a cada 1 ano e meio. Né? Um curso muito legal, muito bem pensado. Era a Cristina à frente, com certeza, e a gente se reunia sistematicamente para falar de todas as disciplinas, o conteúdo, a gente chegava a falar de aula a aula, assim, foi uma coisa muito bem pensada. E a gente tinha essas disciplinas básicas que eram de conservação e documentação. Então éramos 2 professoras, eu e a Tereza de Paula, né, do Museu Paulista. Uma disciplina de expografia e ação educativa, que era o Marcelo Araújo e a Marília Cury. E uma disciplina de teoria que era a Cristina que dava. Então isso era um semestre. No semestre seguinte eles tinham uma série de seminários. Então eram feitos convites para vários profissionais do Brasil e do exterior para que viessem trabalhar com os alunos por períodos, eu acho que era de 1 semana mais ou menos. Aí era um semestre e depois no 3º semestre eles produziam os trabalhos de conclusão. Era um trabalho bem bacana. Quero entrar nesse curso. Não, esse curso acabou. Não, então eu queria entrar nesse curso. Nossa, muito bom. O curso acabou para poder criar um mestrado. Criar um mestrado. Né? E está lá, é um mestrado também que tem formado muita gente, com certeza. Sim. E aí depois, quando eu saí do MAI, um tempinho depois, foi que eu acabei indo para Belas Artes. Isso foi justamente 2011 e 2012. Hoje, de especialização, a gente só tem o da Belas Artes. O da Belas Artes, A gente em São Paulo tem os cursos técnicos, né? O curso técnico de museologia ali na ETEC. Parque da Juventude. Também é um curso excelente. Sobre este curso eu preciso falar porque as minhas estagiárias de educativo são desse curso. Muito bom. E todo o nosso 90% do nosso quadro técnico em museologia que trabalha com o nosso acervo veio desse curso da ETEC. Esse curso é muito bom. É muito bom. Eles são muito bem formados e tem gente, inclusive, que já fez graduação, tem até mestres que vão fazer o curso lá.
Ele é muito bom. Que é uma parte prática muito boa também, né? As estagiárias aqui, sim, uma é formada em pedagogia e história. Então, legal. já vem com uma base, o que pra gente é muito bom. Então, a gente tem essa formação em nível médio. Sim. A gente tem a especialização lá na Belas Artes. A gente tem o mestrado na USP. Né? E tem outros cursos, mais ou menos aí, mas assim, os cursos que estão de fato... As referências são essas, são né? essas. E fora do Brasil, sim. Desculpa, olha, autofalhos, né? Mas fora de São Paulo muita pretensão, né? Mas fora de São Paulo, a gente tem o investimento das federais, né? Das universidades federais, na formação de graduações em museologia. Então tem, né? Você, né? O John, que trabalha aqui com a gente, tá? Da Federal de Pernambuco. A gente tem a Federal da Bahia, que tem, acho que 2 campi, né? Tem em Salvador e no Recôncavo. Bom, tem tradicionalíssimo, né? Do Rio de Janeiro, Federal do Rio, que já é talvez a escola mais antiga que a gente tem, né? E outras... Tem Ouro Preto, Goiás, tem muitas escolas. Teresina, no Piauí, não é Teresina, é no Piauí. E aí, então, a gente falou da Valdiza como professora, como criadora do curso, mas ela também tem uma parte muito importante, que é a da pesquisa, né? E da parte da teoria mesmo, da museologia. Então, eu queria que você falasse um pouco disso e o que é o famoso fato museal, que a gente gosta e a gente brinca de qualquer encontro que a gente tenha um fato museal. E é uma teoria que, inclusive, vem se aperfeiçoando, né? Hoje a gente já ouve outras decorrências do fato museal. Sim. Então, queria que você falasse um pouco dela, pesquisadora, né? Realmente de escrita do que é a museologia e do fato museal. Eu acho que cabe falar assim, que a Valdiza era uma figura genial, né? Sim. Ela era intensa, apaixonada, ela era uma série de coisas, assim, profunda, né? E ela era essa figura que deu trabalho, eu até imagino, para o pessoal do IEB organizar aquele arquivo, porque ela era isso, ela anotava uma poesia e do lado um aforisma ou um pensamento genial, e quando você olha, você fala, nossa, tá tudo aqui. Ela era muito brilhante, né? E aliava esse pensamento teórico com a prática, porque ela também fez muitas coisas práticas. Mas ela, como pesquisadora, ela se aproximou do Conselho Internacional de Museus no comitê do ICOFON, né? Que é o comitê de teoria, o comitê de museologia, né? E no período em que ela participou do ICOFON, era um período que se discutia muito essas questões de teoria de museus, né? Hoje em dia a gente vê muita discussão sobre nomenclatura, mudou um pouco, mas naquela época acho que havia necessidade de entender um corpo conceitual um pouco mais denso, entender eventuais epistemologias e tal, e como é que isso se configurava. Então, ela vai raciocinar a museologia, assim, próximo de outros pensadores, né, que vêm de escolas também europeias. Ela vai pensar o museu como um espaço de trocas, né? E o museu, então, ele não é um lugar só de preservação, né? Mas ele é um lugar desse encontro das pessoas com a sua cultura material. Então, óbvio que a gente tem, e ela era genial ao ponto de ter previsto uma série de coisas, né, que a gente vê hoje em dia, muito da museologia social, eu acho que já está no pensamento dela, né? Então, ela vai chamar esse fenômeno que acontece no museu de espaço museal. Ela vai dizer, olha, a museologia, na verdade, ela não é a história dos museus, assim como os hospitais, né, como é que fala, a medicina na história dos hospitais, ela falava isso de vez em quando. E ela vai dizer que o que acontece no museu, esse fenômeno de encontro,
é a relação entre o sujeito e o objeto, é o ser humano e o objeto, né? Num espaço que é um cenário ideal, que é o museu. Então, o museu, ele é esse lugar que abriga uma experiência, né? Então, você chamar isso de fato, significa que é algo que muda, né? Então, é a minha experiência. Então, ela faz, e aí ela vai colocar esses 3 elementos essenciais. O objeto, o local e o público. Né? E o que vai pesar nessa balança aí, quer dizer, é uma relação de troca, né? Então todos esses 3 elementos têm que estar. É uma relação de comunicação. Mas o que é interessante da Valdiza é que ela vai acentuar a presença do público. Então o público vai ser mais importante do que qualquer outra coisa. Por quê? É quando você se depara com essa cultura material como projeção, né? Então é aquela ideia, né, de você transformar coisas em objetos, ou seja, alguma coisa que está diante de mim e com a qual eu troco, porque eu aprendo, mas eu também ensino. Né? Então, e para ela isso é que é o documento, né? O documento, enfim, a cultura material é o documento. E nessa troca eu saio gratificado de alguma forma. Né? Então, isso é bem legal e é bem bonito. E eu vi isso acontecendo várias vezes, né? Comigo e com outras pessoas. Né? Então, eu lembro de uma experiência, e essa eu não estava presente, mas a gente tinha um museu aqui em São Paulo, que era um museu de folclore. Minha mãe trabalhou lá, ela era antropóloga. E dentro desse museu que ficava na Oca, ali no Ibirapuera, eles tinham uma casa de caboclo inteira. Uma casa de caboclo com cama, com lamparina, com aquelas cadeirinhas, etc. E ela narra que, minha mãe narrava que um dia ela estava lá, né, mexendo nas coisas dela, pesquisando, trabalhando, e chegou uma família, né, o pai, a mãe, a avó e 2 crianças. E eles, sem cerimônia nenhuma, chegaram no museu, entraram na casa, eles se sentaram e a avó começou a contar histórias do tempo que ela morava no interior, numa casa como aquela. Isso é o fato museal. Sim. Isso é lindo. Por quê? É um encontro intergeracional. Sim. É potente porque você empodera. Aquilo foi o presente de aniversário que o filho deu para a mãe. Olha. Então, assim, onde que isso mais acontece? E é num espaço que é um espaço artificial, que é o museu, né, mas que tem todos os elementos para te dar uma distância da realidade e poder refletir sobre ela. Sim. Então, isso é o fato museal. E eu acho esse é um dos exemplos que eu mais gosto, porque maravilhoso. ele é tocante e ele pode te mostrar o que é a potência do museu. Né? Então, isso nem sempre acontece, a gente não é tocado por tudo. Sim. Mas é muito legal, né? Tem outras narrativas, por exemplo, de crianças que vão muito em museus de história natural. Criança adora museu, né? Criança gosta de museu. E às vezes você está lá falando, olha meu filhinho, o dinossauro. Eu falo assim, dinossauro? Não sei, isso aqui é um tiranossauro rex e você não está entendendo. Eles têm uma relação muito íntima, né? E o museu te permite isso. Isso é o fato museal. Então, para além desse fenômeno, de perceber a importância dele, a Valdiza vai também dizer que, claro, nós vamos cuidar, a gente pega com luva, é tudo muito cuidado e tem que ser, mas enquanto isso é orgânico, enquanto isso toca as pessoas, é o que importa. E se isso quer dizer que eventualmente o objeto vai sofrer, então tá tudo bem, ele vai sofrer um pouquinho, mas a gente não pode perder a oportunidade dessa relação. Então o fato museal, ele talvez seja algo que mobiliza muito nessa teoria da Valdiza,
por causa dessa visão que é profundamente humana, né, da museologia, né? E isso foi uma quebra de paradigma na teoria da museologia. Não se pensava tanto na relação do público. Eu acho que historicamente, Sim. sim, você vai ter um momento, né, que o museu necessariamente se repensa. Sim. Né? Então a gente vai ter, ela não é a única pessoa Sim. que pensa nisso, não sei se é a primeira, não sei. A gente tem um pouco isso, né, o primeiro, maioral e tal, né? E a Valdiza era meio anti isso, né? Porque ela era super, ela e o marido, né, de esquerda e tudo mais, então ela era dos pobres e oprimidos, e era de verdade, aquilo era de verdade. Mas eu acho que ela faz parte de um momento histórico que vai entender essa virada de chave. E uma coisa que é muito importante historicamente para a museologia, que é a Mesa Redonda de Santiago do Chile, em 72, era uma coisa que ela também sempre recorria. Né? Então, hoje a gente fala muito disso. Na época que ela falava, não era comum. E ela falava, gente, é essa virada de chave. Porque você tem uma América Latina praticamente dominada por países com ditaduras militares, né, de cabo a rabo, e você tem um evento que vai discutir educação, e você tem uma mesa, né, para discutir o papel dos museus na América Latina. Então, nesse momento que se fala, bom, eu que moro nesse lugar tenho direito ao usufruto desse patrimônio, eu entendo que quem está à minha volta está sofrendo. Qual que é o papel do museu? Eu vou me encastelar, ou eu vou abrir as portas e entender que essas demandas do entorno atingem o museu também. Então, isso é uma virada de chave. Quando o museu, então, entende... Claro que isso não é uma coisa que acontece automaticamente, isso tem um tempo, né, de maturação, mas é quando essa importância de se pensar um museu como uma instituição que está junto, né, da comunidade, é de fato uma virada de chave. Né? O museu deixa de ser pensado só como uma instituição elitista, né, ou para elite. Né? De portas fechadas. Né? De portas fechadas. Marilúcia, tá muito boa essa conversa, mas a gente já está aqui, ó, se pudesse continuava aqui mais um episódio inteiro, como eles falam. Mas para a gente encerrar assim, um jogo rápido para alguém que, por exemplo, não entenda muito bem de museologia de museus. Então assim, queria que você definisse o que é um museu. Quando fala, se você tivesse que explicar para alguém o que é um museu. Tá, só para não ser redundante dizer que é o fato museal, que é o espaço do fato museal. Eu acho que o museu é um lugar mesmo de encontros, né, de trocas, de aprendizagem. E a gente hoje em dia, com a museologia social, tem ampliado tão enormemente as possibilidades do museu, que ele prescinde até, eventualmente, de um espaço definido. Né? Então, o museu, eu acho que é um lugar de transformação. Né? Se eu pudesse resumir, eu diria isso. Né? E que caminho você vê para a profissão de museólogo? Olha, eu entendo que é importante, né? A gente está comemorando, né, o Dia Nacional, né, do Museólogo, reconhecimento da profissão. Eu acho que é um profissional fundamental e que foi o profissional que fez com que os museus se profissionalizassem. Tem uma série de outros fatores. Mas quando você entra no museu com esse conhecimento técnico, você mostra qual é o potencial dessa instituição, né? O que ela pode. Né? Eu comecei a trabalhar numa época que raramente tinha museólogos nos museus. E você pode ver a diferença de uma museologia naquela época, nem sei se dava para chamar de uma museologia propriamente, do que acontece hoje.
Então, o museólogo, ele é aquele sujeito que chega de manhã no museu e sabe como ele vai usar o dia dele. Uhum. Então, o que eu tenho que fazer para cuidar da coleção, para atender o público, para fazer uma produção, e isso tudo com um objetivo muito claro, né? Então, eu acho o museólogo um profissional aqui no Brasil ainda além do que se espera, porque a gente tem que atuar em várias áreas, né? E acho que isso é extremamente rico. Eu brinco aqui às vezes que eu queria ser cobrador de ônibus para fazer uma coisa só de cada vez. Cobrador de ônibus está lá sentadinho, pega aquele dinheiro, põe o troco, ouve uma conversa, às vezes fala, pode descer no próximo, porque eu brinco, gente, é tanta coisa ao mesmo tempo que a gente tem que fazer, né? Mas tem um negocinho também, esse fato museal pega a gente. E a gente não consegue não fazer tudo, né? Então é muito bom. Bom, a gente recebeu aqui a Marilúcia Bottalo, que falou um pouco sobre a Valdisa Russo. A gente brincou que esse programa seria tudo que você queria saber sobre a Valdisa e não tinha para quem perguntar. Então hoje a gente descobriu um pouco com a Marilúcia, que contou como ela era intensa, como ela era cativante, apaixonante. E para quem se interessa um pouco por museologia, vai também começar a gostar dela. É impossível, não tem como. E esse é o nosso primeiro programa, Museu de Dentro para Fora, para a gente... O nosso público só conhece, né, entrando no museu e vendo o que tem, mas agora a gente quer fazer o caminho inverso. Então, quero agradecer muito a Marilúcia, que esteve aqui com a gente hoje. Agradeço também ao MacPlay, por nos oferecer esse espaço tão lindo do MacCast. E esse programa vai ficar disponível tanto no MacPlay quanto nas redes sociais, no canal do YouTube do Centro Histórico, CHC Mackenzie. Então você vai poder ver quantas vezes você quiser este programa lá. Eu queria entregar uma lembrança para Marilúcia. Cadê meu... O Osmar vai ser meu contra-regra hoje. Muito obrigada. Marilúcia, uma lembrancinha do Centro Histórico para você. Obrigada, agradecer Luciene. mais uma vez sua participação aqui com a gente, disponibilizado seu tempo e de te mostrar uma novidade que você nunca tinha visto, tá vendo? Nunca tinha visto. Muito legal. Obrigada, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Eu adoro o Mackenzie, acho uma escola maravilhosa, de verdade. E estou muito honrada com o convite. Obrigada. Obrigada. Obrigada, gente.